Nova Promessa tem uma placa e não tem nada. Roberto, você falou aí de namoro, né, desse Aham. movimento aí de chegada da oposição aqui no Ceará. E na semana passada houve um encontro seu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, um encontro em um hotel aqui em Fortaleza. Nessa primeira conversa, eu queria saber o que é que foi conversado, né, com o ex-presidente e como é que foi esse movimento desse encontro. Foi o senhor que pediu ou foram os parlamentares do PL que acabaram sugerindo para o senhor? Eu queria saber esse bastidor dessa reunião, né, com o ex-presidente. Os deputados Carmelo e André propuseram o encontro no sentido da gente construir essa frente ampla, essa aliança ampla aqui no Ceará, e que era importante esse encontro e esse conhecimento. E foi uma reunião sobre o Ceará, sobre isso que a gente está falando aqui, sobre os problemas do Ceará e sobre a necessidade da gente, mesmo entendendo de eventuais diferenças que tivemos e que preservamos de opinião sobre alguns assuntos, a gente, a esse momento, construir uma ampla frente de diferentes partidos políticos para poder apresentar ao Ceará uma alternativa, uma saída. Então, foi um encontro que foi exatamente sobre esse assunto aqui que a gente está tratando, sobre a minha preocupação, a preocupação do André, do Carmelo com o Ceará, e uma compreensão comum, né, de quem está militando na política cearense na oposição, que é necessário ter um entendimento amplo. Foi sobre Prefeito, isso. quando o senhor era gestor, inclusive especialmente na pandemia, né, foi um período muito desafiador para a gestão pública, o senhor, inclusive, por ser um prefeito com a experiência da medicina, naquele momento o senhor, em diferentes ocasiões, fez críticas ao Bolsonaro, à gestão dele, à condução da pandemia, e isso eram públicos, por serem figuras públicas. Nesse momento, que o senhor mesmo já falou essa semana, que foi o primeiro encontro com ele, né? Mesmo que o senhor fosse prefeito quando ele era presidente, houve algum estranhamento dado esse período, assim, para o Bolsonaro, como foi esse entendimento, assim, desse primeiro momento, considerando esse histórico? O que está dito, o que está na história, é da história, né? Mas nós não tratamos desse passado, tratamos do presente e do futuro do Ceará e a preocupação especificamente dessa hegemonia petista e da necessidade da gente relevar diferenças, né, do passado e construir uma grande oportunidade ao Ceará, porque é uma oportunidade. A gente agora vai ter uma eleição competitiva, vai ter uma eleição disputada e o povo cearense vai poder olhar, não vai ter tempo de TV como foi o do Evandro, que dominou 70% do tempo de TV. Nem debate podia ter na TV, porque o homem dominava 60 e muitos por cento do tempo de TV. Até isso o PT corrompeu, que era poder tirar a possibilidade, cooptar os partidos para evitar que os outros candidatos tivessem tempo para poder debater com o candidato do PT. Então, todo tipo de uso da máquina, abuso de poder, cooptação foi feito para poder. E olhe que o homem quase não ganha. Com tudo que foi feito, foi no detalhe, foi lá no último segundo, né? E com muitas histórias aí, muito mal contadas, que certamente a história tratará de revelar. Mas, enfim, agora sabe o que é interessante, Jéssica? Eu tenho visto assim, algumas críticas do pessoal do PT, né, a esse encontro e tal, e é um encontro que eu acho importante, um encontro porque se a gente quer construir mesmo frente ampla, tem que ter maturidade e capacidade de conversar, de dialogar, inclusive sobre diferenças e afinidades, e sobre as oportunidades que uma união como essa tem de reescrever a história. É a história do mundo, das guerras, da política do mundo, da política do Ceará, né? É feita muitas vezes de união entre improváveis, né, aliados, porque foram adversários no passado, mas que, pela circunstância da necessidade da população, se apresentam unidos, né? Isso não é novidade. Olha o próprio PT. Quem esquece do Lula indo na casa do Maluf para beijar o Maluf, para pedir apoio ao Haddad, prefeito de São Paulo? Quem esquece do Alckmin dizendo que o Lula ia voltar como ladrão para a cena do crime, e é o vice-presidente do Lula? Quem esquece da baixaria da campanha do Eunício com Camilo, inclusive envolvendo questões pessoais e familiares, das campanhas mais baixas do Estado, e hoje é um pré-candidato, era golpista. E agora era golpista que votou pelo impeachment, e agora é pré-candidato do PT ao Senado. Quem esquece do Vitor Valim, que era perseguido pelo PT em todo o canto do Ceará, como um dos líderes do golpe contra a Dilma, e depois virou petista. Aliás, quantos Roberto, ex-golpistas são petistas? Só para terminar aqui, tem 2 deputados que votaram no Bolsonaro na eleição passada, e agora são aliados, mas com o PT está tudo bem.
né? Com o PT está tudo bem. Esse tipo de aliança, né, tá ok. Né? Agora, quando é a oposição construindo alianças mais amplas, que certamente incomodam, há um grito de cobrança. Né? Então, assim, eu acho que primeiro o PT tem que cobrar a coerência de si mesmo, para depois cobrar dos outros. Roberto, só para. Acho que esse assunto